Está começando mais um Red Talks. Eu sou o Thiago Cata, o seu host dessa conversa de hoje aqui, e nós vamos falar sobre a língua. Isso mesmo, guarda-reios na língua. Se você já falou algo que feriu alguém, ou se você foi ferido por alguma palavra que algum dia alguém te disse, este episódio é para você. Eu estou aqui com meus amigos Lucas Tutuí, Rafael Estelita e Lucas Andrade. E o Rafael, ele pregou nesse último encontro que nós tivemos aqui sobre a língua, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, uma liberdade aqui de expressão, então para a gente compartilhar nossas histórias, a nossa vivência. E a gente sabe que a língua, a palavra, né, ela tem poder para destruir ou construir, ela tem poder para criar pontes ou criar muros, e Provérbios mesmo, 18:21 diz, né, que a língua tem poder de vida e de morte. Aí eu pergunto para vocês lembram de alguma situação, de alguma palavra que foi dita para vocês, que talvez te impulsionou, que te motivou a seguir em frente, ou também ao contrário, né? Palavras que te destruíram, de verdade, assim, que fez com que você ficasse paralisado, te magoaram, e isso te fez com que lembrasse ao longo da sua vida, sua jornada, né? Algo que foi muito ruim. Quem quer começar aí pode... Não sei se quer começar o Rafael, é o dono da palavra agora. A palavra está contigo. Boa. Eu acho que quando a gente vive a nossa infância, a gente sempre tem aqueles comentários que a gente faz do amigo, né? Uhum. Seja porque a gente não gosta do estilo do amigo, da forma como que ele se comporta. Eu lembro que eu sempre fui magro, né? E eu amava jogar bola. Eu não, eu nunca fui. Então não sei o que. Eu já fui um dia. Eu quero ser, né? E eu lembro quando eu ouvia isso de alguém, somado com a minha autoanálise mesmo de eu sou magro, né? Uhum. Eu me sentia muito mal. Isso fazia eu ficar muito triste, assim, sabe? Olhar no espelho já era suficiente para eu ficar mal, assim. Mas quando somado a outras pessoas dizendo você é magro, isso mexia muito comigo. Então, isso me marcou muito negativamente. Por meio do esporte, eu tentava superar tudo isso, né? Mas não foi possível. Era um bullying mesmo dos era amigos, um bullying. né? Mas chegava a falar para as pessoas assim, cara, era um sofrimento silencioso. Era silencioso, porque era muito comum, né? Uhum. Chama um de gordo, um chama outro de magro, chama um de narigudo, um cabeçudo, era muito comum. Mas aí eu parei para pensar o quanto que isso causa interiormente, né? Nas pessoas esse bloqueio. Então, de alguma forma, eu aprendi vendo que eu não gosto de receber esse tipo de brincadeira, então eu não faço com outra pessoa. E então... como é engraçado isso, né? Por exemplo, ele nunca falou, né? Ele falou que guardava mais, né? Sim. Pra você, né? Então, às vezes, as pessoas falam coisas, você acha que não, tá tudo tranquilo, mas tá machucando, ferindo gente que tá guardando e não expressando. Às vezes sem saber, né? Exato. Falta a palavra, não, mas ele nem se importa, leva na brincadeira, tal, né? Exato. Deixa eu ir por um outro caminho aqui, Cata. Eu lembro, assim, desculpa descer o clima do podcast, mas quando eu perdi meu pai com 14 anos, eu passei 11 dias no hospital. Foi pesado. Mas tudo bem, a gente dá Mas é porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Quando eu perdi meu pai, fiquei 11 dias no hospital, e eu lembro de um pastor lá de Timóteo, o Teco Rezende, um grande amigo, e ele foi no hospital me visitar, depois, né, nos ajudou ali em família, e ele me disse um texto de Isaías 41:10, né, que Deus vai dizer, não desanime, eu sou teu Deus, não tenha medo porque eu estou contigo. Então o momento de luto, de aflição, foi transformado por uma boa palavra ali. Isso foi muito importante, até hoje eu carrego isso. Que legal, ele soube realmente falar, né, exatamente. Porque às vezes até nesse momento de luta tem gente que fala besteira. É muito, né? Muito. Desculpa também pesar o clima, mas quando eu e a Dani, né, nós perdemos o Lipe, foi nosso filhinho, né? A gente fez o parto dele com 5 meses já falecido, né? Mas dentro do processo da gente descobrir que ele tinha uma síndrome rara, as pessoas, muitas delas, elas não sabem o que falar, então ficam caladas, e algumas pessoas, na ânsia de falar alguma coisa, também machucam. Era melhor que ficasse calado. Era melhor que ficasse calado. Então até lembra um pouco, o que falei pra vocês um pouquinho antes, né? Aquela frase de Pitágoras, né? Se o que você tem a dizer não é tão belo, é melhor que você fique calado, né? O silêncio é mais bonito do que aquilo que você tem a dizer, então faça. Porque eu lembro assim que essas palavras querem gerar um ânimo, mas às vezes elas não vêm como esse sentido, né?
Então, assim, descobrimos que o nosso filho tinha uma síndrome rara, não sabíamos se ele ia nascer de fato. A pessoa falou assim, sabe, mas filhos especiais para pais especiais. Nossa. Não é isso que eu quero ouvir agora, né? Então, precisa de consolo, né? Precisa de uma palavra eu preciso de um consolo, que foi isso que esse pastor falou, né? Ele viu uma palavra de Deus com ânimo, né? Para você não desanimar e tudo mais. Então, as palavras, elas têm esse poder, de fato, né? De poder destruir ou gerar você vida. pode construir essa ponte, né, nas relações e tudo, ou pode realmente destruir, levantar muros aí e acabar afetando pro resto da vida, né? Porque uma vez a palavra dita, você não consegue mais voltar atrás, né? E tem gente que desiste da própria vida, né? Por causa de outras palavras, né? Muitas pessoas, né? Eu acho que nessa questão de não falar, eu lido muito no aconselhamento quando as pessoas vão fazer um pouco do histórico do familiar, né? Do quanto as pessoas nunca ouviram eu te amo dos seus próprios pais, de pessoas próximas. Teve alguns símbolos, né? Atos de amor, mas nunca expressaram. Mas, por outro lado, palavras negativas estão sempre presentes. Então, eu acho que a gente também precisa entender que eu preciso também aprender a falar algo que é bom, né? Que é digno, né? Que precisa ser celebrado, precisa ser reconhecido, porque isso também encontra espaço no coração e na formação de uma pessoa, né? Eu nasci numa família só de homem, né? Então, assim, minha mãe teve 7 filhos homens. Então, você imagina, como que era a demonstração de amor entre os homens? Geralmente no soco, irmão. Soco, piada. Soco, silêncio. Não, assim, cara, a gente, tipo, engole o choro e vão se xingando mesmo tudo, né? Depois de muito tempo, que eu acho que essa relação vai amadurecendo, cara, por que eu não posso falar eu te amo pro meu irmão, entendeu? Né? E eu lembro da primeira vez, assim, já de velho, já, né, na faculdade, e uma vez eu liguei, assim, eu falei, quero dizer que eu amo você, que tá doente, cara? Tipo aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu alguma coisa, você quer falar, entendeu? Tipo, não, cara, quero expressar, Tu né? descobriu, tu tá em estado terminal, meu amor, e agora tu precisa falar. Só quero expressar meu amor com palavras e tal. Não, mas, cara, você tá com câncer, tipo, você tá... Fala logo, cara, tal. Não, irmão. Cara, mas olha só, isso é muito interessante, porque isso tem muito a ver com quem nós somos, né? Nós somos pecadores, então é natural que saia de nossa boca coisas ruins. A gente não precisa se esforçar para isso. Agora, pra gente inverter o jogo, tem um esforço. Né? Alguém precisa fazer parte de nós, né? Quem é esse alguém que nos dá boas palavras? Tem que ser mais intencional, né? Exatamente. Porque falar desenfreadamente qualquer coisa, todo mundo fala. Então é aquela relação, né? Hoje as pessoas estão acostumadas a falar em grupo do WhatsApp, assim, rede social... Né, quando tem alguma questão, a própria polarização, enfim, tudo que divide e por trás do computador ou aqui no celular, nessa era, né, de WhatsApp, rede social, enfim, as conversas aleatórias, todo mundo tem essa vontade de falar, expressar e dar sua opinião, né? Essa é a relação. Então, por exemplo, a fofoca às vezes é disfarçada do, não, vamos orar pelo irmão lá, mas eu quero te contar e não conta pra ninguém e tal, não sei o quê. E aí aquele grupo de oração, né? Não, mas não conta ninguém pra ninguém. Orou, mas todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe, ninguém orou, exatamente. O cara não quer se colocar, né? Às vezes uma crítica disfarçada, tipo, não, mas eu tô sendo sincero. Então fala de qualquer jeito. O cara não pensa, não tem sabedoria. E você vai disfarçando tudo isso, né? Como que a gente pode, por exemplo, controlar mais a língua? Por que é difícil? A gente falou do pecado aí, né? Mas, cara, como é difícil a gente controlar a língua? Né? E, às vezes, pensar antes de falar ou simplesmente ouvir primeiro a opinião do outro, né? Mas a gente tu já escuta aqui já com a resposta, não quer nem saber o que ele vai falar, mas na real você já sabe a tua resposta, né? Eu acho que, pegando o gancho do Lucas, a gente já vem formatado para o pecado, né? Isso é algo natural. A nossa criação, a nossa história, tudo que nós vivemos potencializa isso negativamente. Então, nós temos traços, experiências dos nossos pais, da nossa família, que nos formaram, né? Então, é muito comum a gente perceber nos nossos pais. Agora, fazer o processo contrário é um processo que só é possível por causa de Jesus, né? Eu preciso entender o que eu estou alimentando. Se eu estiver alimentando da cultura, do mundo, e eu não estiver alimentando da palavra de Deus, do relacionamento com Jesus, de bons relacionamentos que me ensinam, que me inspiram, que me confrontam em verdade e amor, eu não consigo falar bem. Eu não vou aprender. É algo tóxico, né? Então Isso. você está no meio de... Exatamente. Então eu preciso entender que Jesus me chamou para viver na igreja, e na igreja
é o ambiente onde existem pessoas sábias, existem pessoas que estão amando a Jesus, que estão se tornando mais parecida com eles, e lá é onde eu vou aprender a observar, a pensar antes de falar, a refletir, a dizer, cara, meu temperamento, eu tenho um temperamento difícil, mas eu tenho o Espírito Santo, né? Então, às vezes a gente se apega muito mais no temperamento, na personalidade, do que eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, eu não falo de qualquer forma, né? Porque aquilo que a gente fala vem do nosso coração, como Jesus disse. Então, eu acho que começa tendo pessoas próximas, sabe? Para nos mostrar a beleza de seguir alguém que sabe falar no momento certo, que é sábio na maneira de se comunicar. Na mensagem que o Rafa falou no domingo, ele lembrou o texto de Provérbios 12:18, que diz o seguinte, né? Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. E na versão original, né, que foi escrito, essas palavras precipitadas tinham uma ideia de tagarelice. E é justamente essa questão de você não controlar o que você fala, é você falar sem parar. Então essa tagarelice, quando você fala muito sem pensar, é quando acaba em transgressão, que é outro provérbio que vai falar assim, né? Onde há muita fala, onde muitas palavras, não falta transgressão. Mas o sábio é aquele que sabe se controlar e tem um domínio sobre isso, né? E aí até mesmo mais um pouco à frente em Mateus, no capítulo 6, versículo 7, fala sobre as vãs repetições, que ele não é pra gente orar com vãs repetições, não é essa maneira que Deus ouve. A gente precisa pensar muito bem naquilo que a gente está falando, justamente porque a nossa fala expressa aquilo que está no nosso coração. E aí talvez a gente podia entrar naquilo que o Cata falou, né, com relação à rede social, né? As pessoas hoje falam muito daquela rede. Tem pessoas que até, pessoalmente, você... Nossa, aquela pessoa não fala nada. Mas você vai ver para a rede social da pessoa. Nossa, é daquele lugar onde ela... Online é um leão. É um leão. Presencialmente é um gatinho. Exatamente. E, cara, isso tem todos os pecados, eu tenho percebido isso, todos os pecados que tem a ver com o jeito de ser, eles são muito mais difíceis de serem quebrados. Porque, tipo assim... não é que eu fui grosso, não é que eu fui... Não é que eu sou assim, eu nasci assim, eu herdei dos meus pais. Só que o nosso jeito também precisa de redenção, né? Jesus muda isso, Jesus pode mudar Pode usar como uma desculpa, né? Uma justificativa, né? Exatamente. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o caso de Pedro, né? A gente sempre fala, Pedro é o discípulo estourado. Tá bom, ele potencializou o jeito dele para a glória de Deus e não para o seu próprio eu, né? Então esse pecado da língua, ele tem a ver com o que eu sou, é a forma como eu me expresso. E acaba sendo é um agravante, né? Mas Deus, ele nos redime também a partir disso. Essa questão, né, com quem joga bola e tal, vai pro futebol e você vê ali as revelações. Então, às vezes, quem tá assistindo aqui, tá ouvindo agora, né? Duas coisas. Primeiro, antes de eu falar isso, né? Tem que pensar, você é o quem fala muito, né? Ou é aquele que ou conhece alguém que fala muito, ou você é aquele que é mais tranquilão, na boa, é mais sossegado nesse sentido, né? E agora, quando o cara vai jogar bola, há muitas revelações. Porque, cara, várias vezes você tá jogando bola, de repente alguém dá uma entrada, alguém mais, né? Ou o teu time não tá tão legal assim, tá difícil de jogar, e de repente ele começa a se revelar, né, cara? E você vê como, cara, muitas pessoas se revelam através de situações que exigem pressão. Então, a gente pode falar futebol, a gente pode falar, às vezes, no trabalho, a gente pode falar na faculdade, outras situações, ou numa briga de casal, né? E ali começa, então, a soltar palavras tóxicas, e aí você vai percebendo assim, cara, do que a gente está se alimentando, né? Ou quão próximo de Jesus a gente está, ao ponto de fato a gente se controlar, porque se o Espírito, né, habita em nós, né, nós temos aí o fruto do Espírito que vai nos dar o controle, né, o domínio próprio e tal. Então, assim, como isso é perigoso a gente se esconder por trás do esse é meu jeito, foi um momento de explosão, e depois você restaurar esses relacionamentos que são quebrados de maneira tóxica é muito mais complicado. É muito importante isso que o Lucas falou, como as pessoas, elas dão a desculpa por causa do jeito delas, por causa da herança que tiveram, mas esse é o ponto. Uma vez que a gente teve um encontro com Cristo, não é mais a herança que eu tive do passado, mas é o novo homem. E é tão importante isso que a palavra fala sobre a nossa língua, por ser um órgão tão pequeno, mas que tem poder de destruir, levar a gente para caminhos que a gente não gostaria de ir, que fala o seguinte, né, Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum.
Então, assim, isso é muito sério. Se você falou que você teve um encontro com Cristo, mas a sua língua não foi redimida, a sua vida inteira foi redimida. As suas atitudes, a sua fala e tudo mais. Então não tem mais um lugar para isso. Agora é um outro estilo de vida, né? E aí você lembrou do futebol, cara, é muito legal. Uma vez eu estava com um músico cristão e ele estava tocando em outro ambiente, né? E aí com os músicos eu via que ele soltava algumas palavras torpes, né? Uns palavrões, né? E aí eu falei, aí ele viu que eu cheguei perto dele, ele conhece, né? Oi, cara, tudo bem? Ah, sabe, o pessoal aqui, né? O contexto e tal. Então a gente usa essa palavra assim. Cara. Eu falei assim, não, né? Não pode usar essa palavra, não é o contexto, né? Teve uma vez que um cara de uma outra igreja que eu fiz parte, né? Ele mandou um vídeo, assim, pornográfico, cheio de palavrão, num grupo de homens da igreja. Ele falou assim, opa, grupo errado. E não tinha função de apagar ainda. Não tinha função de apagar. Não tinha filtro. Então, assim, simplesmente ele disse, opa, grupo errado. Ou seja, ele quis mandar, mas não era naquele grupo ali dos homens da igreja, era nos homens da qual ele fazia parte, né? Então, eu acho que há uma avaliação pessoal aí, né? De cada um de nós mesmo, de assim, cara, quem você de fato é, né? Quando você está no teu ambiente controlado, que assim, todo mundo com os mesmos valores, e quando você não está nesse ambiente controlado, né? Quem você é. Isso tem muito a ver com a religiosidade também. Às vezes eu vejo pessoas, na casa de Deus eu não posso falar isso. Lá fora, então, a gente pode? Na presença do pastor, não. Na presença do pastor. Não, o pastor tá aqui, cara. Exatamente. O pastor chegou, gente. Vamos trocar música. Vamos conversar sobre outras coisas, sabe? Tipo, e as piadinhas, às vezes, que a gente sabe, cara, que não é da boca de um cristão, né? Mas não, a gente tá, acho que, acostumando. Esse é um perigo. Eu acho que a gente tá, não nos acostumarmos por falar ou por agir desta maneira, né, cara? É um erro romantizado. Não é um pecado, né? É um erro romantizado, assim. E às vezes pode fazer o processo ao contrário, né? Quando a gente exorta algumas pessoas por palavrões ou por algumas piadas sujas, aí as pessoas falam assim, é muito santo. Aí, até parece que não peca. E o cara é tirado, né? E aí o cara se sobressai na conversa, né? Por quê? Porque ele conseguiu dar o jeitinho dele e colocou a gente, que somos irmãos em Cristo, que temos liberdade um com o outro para confrontar, né? Dizer, querido, isso que tá na sua boca não combina com Jesus, né? E aí ele fala assim, não, você é santo por acaso? Eu já ouvi esse tipo de comentário. Não, então você nunca fala também? Não, calma aí. Nessa circunstância, nós estamos conversando, eu e você, e não precisa trazer as coisas que aconteceram atrás, não. Além de falar besteira, não quer ouvir uma exortação. Não quer ouvir uma exortação. Isso revela muito o coração da pessoa, né? Sim. Muito o coração. O quanto ela está disposta ou o quanto ela está alinhada realmente com aquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus, né, é como exemplo. Mas agora, para pensar assim, quem está no meio disso tudo? Por exemplo, alguém está ouvindo a gente e o cara fala, cara, mas minha boca aqui, ela é um esgoto, né? Ela é feroz, ela é fogo, e é muito difícil eu me controlar. Por onde eu começo? Quais os passos aí que a gente poderia compartilhar mesmo, né? Assim, como que a gente consegue indicar para que essas pessoas que estão ferindo outras, ou têm esse jeito, né? Quais são os passos aí práticos? Ok. Eu acho que eu posso dar algumas dicas aqui, né? Quando a gente pensa no fruto do Espírito, nós acreditamos que o fruto do Espírito já está em nós, né? Mas nós sabemos que alguns são mais visíveis do que o outro. E se a pessoa entende que falta nela domínio próprio, então é como se Deus estivesse com o seu pomar, né? Onde existe um fruto, que é o domínio próprio, então eu preciso aproximar de pessoas que têm esse domínio próprio, para eu aprender com ela. Porque eu acredito muito no processo de relacionamento. Ou seja, na medida em que eu vou convivendo com essa pessoa, eu vou aprendendo a ser como ela está sendo a partir da imitação de Jesus, né? Então, eu diria muito que é necessário rever os seus contextos sociais, sabe? Ver com que tipo de pessoa você está andando. Porque sabe aquela pessoa que é barraqueira, mas ela vive num contexto onde todo mundo faz barraco. E ela não se vê como barraqueira, porque aquilo é normal. Então ela precisa olhar para alguém que é diferente. Então eu acho que na comunidade nós conseguimos identificar o nosso próprio pecado, né? Poxa, eu sou muito grosso. Eu murmuro toda hora.
Por quê? Porque alguém vai vir aqui e vai dizer, cara, você já parou pra pensar a forma como que você fala? A forma como você lida com as pessoas, a forma como você lida? Então, acho que viver em comunidade nos ajuda nisso. Isso é, às vezes, com a esposa, com os filhos. Isso. Né? A pessoa tá vivendo e por influência de amigos. E às vezes o homem, principalmente de casa, fala, não, mas, cara, nada a ver. Né? Essa relação. Mas se as pessoas próximas dizendo, cara, você tá sendo grosso, cara. Isso. Né? Você tá falando palavrão, você não tá mais percebendo. Então, esses dias até alguém comentou nos voluntários, né, que um voluntário tá falando palavrão, assim, servindo, né, e falava palavrão, assim, e tal. E aí ele foi exortado, falou, cara, você percebeu que você fala muito palavrão? E o cara falou, pá, não tinha percebido, cara. Não, mas nota, começa a perceber. E aí esse cara falou, cara, a partir daquele dia, eu comecei a perceber que eu realmente estava falando muito palavrão, mas por causa do meu contexto de trabalho, que todo mundo falava palavrão e era muito fácil, muito comum. E talvez essa pessoa se converteu há um pouco de tempo, e tá no processo, né? E tá no processo não, de mas parar. Não, era crente velho mesmo. Que salvar a pessoa não deu. Que salvar a pessoa não. Precisa... não, é porque na verdade, assim, eu acho que é o lance das más companhias corrompe os bons costumes, cara. Exato. Então, assim, tá nesse contexto todo e às vezes tem que abrir mão. De alguma maneira, né, abrir mão de algumas relações, de algumas amizades e alguns contextos. Você vai trabalhar, não pode abrir mão do teu emprego, mas agora você tem que ser intencional. Tem que ser intencional. E até por causa disso, as pessoas vão notar que você mudou, né? Por que não tá mais falando dessa mesma? Eu não faço mais parte disso, né? Desse sistema em si. Eu tô aqui com vocês, mas eu tô diferente. E eu acho que um segundo conselho é a nossa relação com Deus, né? Eu disse na mensagem, né? Quem fala mais com Deus fala melhor com os homens. Porque se eu me dedico à oração, à leitura da palavra, à intimidade com o Espírito Santo, tudo que é dele vai começar a se mostrar em mim, vai se tornar visível na minha relação, né? Então, às vezes, nós temos descontrole na nossa língua porque falta muito mais tempo com Deus, né? Às vezes, no aconselhamento, você vê o casal com muita dificuldade na comunicação, e a comunicação é um pilar dentro do casamento, e eles estão degradando um ao outro, atacando um ao outro, ferindo um ao outro, mas eles passam pouco tempo orando junto, passam pouco tempo lendo a Bíblia junto, cultivando relacionamento com Deus, mas eles têm muito para falar um contra o outro, o que o outro está deixando de fazer, né? Então acho que a relação com Deus soluciona esse problema que a gente tem horizontalmente, né? Então eu preciso aprofundar meu relacionamento com Deus para que Ele transforme minha língua. Tem um conceito na psicologia, né? Escuta ativa. A gente aplica muito no atendimento, por exemplo, de ouvir pessoas. Mas eu acho que talvez mais uma dica prática do nosso para refletir e praticar é nos ouvir. A gente fala muito isso com criança, né? Você falou isso com seu irmão, você gostaria que ele falasse com você? Mas a gente não aplica isso para a nossa própria vida. Será que o que eu estou falando, eu gostaria de ouvir dessa forma, com essa entonação? Então eu acho que é se colocar também no lugar do outro, porque isso vai, de alguma forma, ajustar a nossa fala. E também. Essa é a diferença da comunicação cristã, né? Exatamente. Nós não usamos as nossas palavras para os nossos próprios interesses. A gente considera o interesse do outro, né? Exatamente. Por isso que as nossas palavras têm um propósito específico. Então, considerar o outro é extremamente importante. A palavra fala que é pra gente usar, que a sua palavra, ela precisa conceder graça, né? Se a sua palavra não for um presente para aquela pessoa, se ela não for edificar, se não for gerar um crescimento, melhor que você não a utilize, né? Provérbio 18:3 diz, né? Fala que responder antes de ouvir é tolice, né? Então, essa questão de ouvir o outro, né? E algumas perguntas que a gente faz, né? Antes sei lá, de falar, né? Eu preciso falar isso com essa pessoa? Que às vezes, cara, você não precisa falar. Vai ser desnecessário. Né? Então, tem gente que é metido demais, entendeu? Nossa, não, eu tenho que falar. Mas por que você tem que falar? Você pergunta, né? Por que você tem que falar? Às vezes, quando fala assim, se você é o agente ali, né? E tá nessa... Hã? Ainda falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. Não me perguntou, mas eu falei. Exatamente. Cara, fica na tua, às vezes, né? É importante, né? Isso vai edificar ou vai piorar? Né? Eu vou destruir. Então, assim, cara, antes de falar, né? Cara, isso vai edificar? Eu tô falando para edificar o outro, ou eu tô falando para realmente dizer assim, cara, cutucar o outro, ou machucar, né? E às vezes a gente faz isso na própria igreja mesmo, nas nossas relações. E as minhas palavras vão transmitir graça, né? Misericórdia, ou vamos transmitir qualquer outra coisa que não seja isso, né? Eu acho que esse filtro, Cata, é pra gente responder a motivação do nosso coração. Né? Por que a gente quer falar isso?
Qual que é o nosso objetivo? O que está por trás? Qual que é a intenção da minha abordagem, da minha fala, da necessidade? Para que a gente comece a falar com o nosso coração e também o Espírito Santo dizer, você não precisa dizer isso, cara. Se você vai dizer com outras palavras, de um outro jeito. Ou talvez agora não é o momento. Né? Por quê? Porque as coisas estão quentes, né? Não tem necessidade agora. Não vai resolver a situação. E a gente acredita que vai, né? Eu acho que o pecado da língua, ele é tão perigoso por isso, porque a gente acredita que falando a gente resolve, falando a gente muda, falando a gente reverte toda a circunstância. E não, né? Às vezes só agrava ainda mais. Nessas relações, né? Às vezes a gente quer ganhar todas as batalhas, né? Principalmente nos relacionamentos, mas qual que é o filtro, assim, que vocês usam ou já é algo mais intencional, é algo natural, mas que filtro que vocês usariam, assim, para quando alguém vem, fala, despeja algo em você, ou você já rebate, ou... Não, calma. Que filtro que a gente poderia usar aí? E aí? Agora? Então, assim, cara, sua mensagem foi muito boa domingo. Ela ficou ecoando. Ctrl-C, Ctrl-V aqui, pode falar. Ela ficou ecoando, né? Nessa questão, e eu achei sensacional as questões e a gente lembrar claramente quem é o nosso padrão, né? Nosso padrão é Jesus. Jesus usou das palavras em diversas ocasiões. Ele exortou pessoas, ele foi duro com algumas pessoas, com os religiosos e tudo mais, para as pessoas que... raça de víboras. Exatamente, né? Então, ele usou dessas palavras e ele é o nosso maior exemplo. Ele foi amoroso com pecadores que não entendiam ainda o sentido, o propósito das suas vidas. Então, assim, há um tempo atrás, não sei se vocês usaram aquela pulseirinha que falou o que Jesus faria, né? Tinha revistinha, o livro, né? Exato. Nessa situação, o que Jesus faria? Então, o que Jesus faria? Eu acho que o melhor filtro pra gente é a gente saber o que Jesus faria. Mas a gente só vai saber o que Jesus faria se a gente se aproximar de Jesus e a gente ter comunhão com Jesus, que foi o que o Rafa falou. Quanto mais você se aproxima de Deus, melhor você lida e conversa com as pessoas, né? Quanto mais o seu relacionamento está firme com Deus e com a palavra de Deus para conhecer quem é Deus, quem é o seu próprio coração pecaminoso, você vai lidar com essas pessoas que também são amadas por Deus e também têm um coração pecaminoso. Então, é um excelente filtro. Meu relacionamento com Deus é um filtro para saber quando falar, né? Porque a palavra fala. A gente tem que ser pronto para ouvir, como o Lucão lembrou, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a escuta é mais importante do que o falar nesse sentido. E quando a gente for falar, que o nosso relacionamento com Deus seja o árbitro das nossas palavras, né? Isso. Eu acho que existe um filtro que eu uso quando eu acabo decorando alguns versículos. E em alguns momentos, circunstâncias, eu percebo que o Espírito Santo me traz à mente. Então, eu estou numa circunstância em que está com muito calor, muita pressão, e eu lembro que a resposta branda desvia o furor. Né? Então, eu posso, com a minha palavra aqui, direcionar a conversa para um outro lado. Dá vontade de matar, às vezes. Dá, nossa! Ou quando eu tô numa DR ou você é injustiçado, por exemplo. Porque às vezes você está sendo injustiçado. Isso, aí a gente lembra que a justiça do homem, ela é falha, mas a justiça de Deus, ela não falha, Você tá com a Bianca lá no calor. No calor, e eu lembro do versículo, eu preciso amar ela como Cristo ama a igreja. Morrer por ela, não matar ela, né? E quando eu trago esses versículos, o meu coração fala assim, mano, eu não tenho nada pra fazer eu falar, eu tenho que me render, né? Por quê? Porque o padrão Deus estabeleceu, que é amar como Cristo ama a igreja. Então eu uso esses filtros de decorar alguns versículos que eu percebo que melhora a minha comunicação, né? De repente, pra quem não consegue decorar, cara, imprime. Coloca aí, né, consegue no carro. Consegue decorar. Coloca aí sei lá, mas formas diferentes, né? Não, e dos versículos que mais, por exemplo, a gente sabe aquelas coisas que são nossas lacunas, né? Então pega esses versículos para decorar mesmo. Isso, exato. Vai pro trabalho dirigindo, vai falando. E o legal, assim, a gente que já é pai, né? O Luca que vai ser ainda, né? A questão da gente poder falar esses versículos vai fazer com que isso faça diferença na vida dos filhos. Exato. Porque esse é o versículo que eu mais escutei da minha mãe, cara. Filho, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Tipo, eu lembro de vários textos que a minha mãe falava, né? E isso, cara, ecoa hoje, né? Sabe que um filtro também é saber o nosso papel de influência, né? Todo mundo, seja líder na igreja, na empresa, dentro da família, influencia pessoas.
Então, de uma forma ou outra, as nossas palavras vão influenciar pessoas. E para onde a gente quer levar elas, né? Então, eu acho que isso é um bom filtro, assim. Se eu falar isso aqui, nesse momento, com essa pessoa, Você sabe dessa que essa forma... palavra vai impactar. Exatamente. Então, Onde eu vou assim, levar essa pessoa a partir disso? Acho que é um Sabe bom que eu filtro. lembrei, Cata, que é bom a gente citar? Que às vezes a maneira e o momento em que nós falamos, a gente perde o peso de uma boa palavra também. Lembrei dessa questão. Às vezes o que você vai falar é certo, é correto, mas no momento errado você perdeu É o lance de perder a razão, né? Você perde a Cara, razão. eu lembro uma vez que era época de eleição, e aí a gente sabe que a época de eleição 2026 tá chegando, vai ser tudo de novo essa loucura toda, né? E aí eu publiquei uma imagem lá, cara, que não tinha nada, assim, não tinha nada a ver direito com política, mas o cara foi lá e comentou algo, ele conseguiu achar a parada política ali, né, nessa imagem, né? E aí eu fiquei com muita raiva, cara. Fiquei com muita raiva. Cara, me ajeitei na cadeira assim, ó. Falei, agora, sabe, arrumei a cadeira e tal, né? Estralei aqui, me preparei e comecei. Pá, 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 pá. Escrevi um textão, cara, assim lá. E era só o Facebook ainda, né? Na época. Tal, não sei o que, né? Na hora que eu fui enviar, a página atualizou, mano. Mano, mas daí eu fiquei com mais raiva. Agora vai ficar melhor, cara. Porque daí, né, tipo, você perdeu aquele texto todo e eu me preparei. Beleza, deixa eu lembrar o que eu escrevi. Eu fui lá e escrevi de novo. Versão 2.0 Não, agora. 2.0, com mais raiva. Né? Porque agora a raiva do que atualizou a página, a raiva do cara. Né? E eu comecei, digitei, não sei o quê. Na hora que eu fui, cara, não ia, cara. Botou no Facebook, ficava travado. Tipo assim, travou o Facebook, velho. Né? O navegador travou e tal. Na época eu falava assim, maldito Explorer, né? E aí eu falei, cara, eu chamei a Marina, eu falei assim, amor, olha só aqui, ó. Cara, esse cara escreveu o texto aqui, eu tô escrevendo isso aqui, travou tudo o computador, mas que raiva, não tô conseguindo enviar e tal. Daí a Marina, sábia, né, perguntou, já parou pra pensar se de fato é pra você responder dessa forma? E na hora eu pensei, mano, por que eu fui falar com ela, né? Tipo, fica na sua, né? Esse dela assim, cara, porque às vezes Deus tá. Isso aí pode ser algo que Deus tá permitindo que você pense na resposta, né? E às vezes a melhor resposta é não falar nada. Exato. E eu acho que essa influência que o Lucas falou nos lembra que nós estamos em missão aqui, né? Às vezes, eu já descobri quais perguntas eu não posso fazer nos ambientes que eu não conheço as pessoas. Por exemplo, se eu estou num parquinho com minhas filhas, eu não posso perguntar para as pessoas com que ela trabalha, porque elas vão devolver a pergunta. Ah, eu trabalho com TI, mas e você? Aí se eu falar pastor... Eu tenho um empório. Eu tenho um empório. Eu vendo café, pão de queijo. Se eu falo pastor, dependendo da pessoa, eu vou ter liberdade para conversar com ela ou eu vou criar algumas resistências. E já aconteceu os dois mundos. Pessoas que dizem, que legal, eu tenho algumas dúvidas, posso perguntar para você? Pode. Por outro lado, algumas pessoas que já foram desconversando e tiraram as crianças do parquinho. Por causa de experiências pré-conceitos. Guardaram a carteira. Porque nem dois anos, filho, você é ateu. Exatamente. Então eu acho que assim, essa influência nos lembra. Nós estamos em missão aqui, então cada palavra importa. E eu não estou conversando apenas com cristãos, eu estou conversando com pessoas que não são cristãs, mas que são criadas em imagem e semelhança de Deus. Então, se elas são criadas em imagem e semelhança de Deus, eu preciso falar com educação, com respeito, eu preciso considerar isso. Né? Porque algo que me chama a atenção no texto de Efésios capítulo 4, versículo 30, é que nós podemos entristecer o Espírito Santo com a maneira com que a gente fala um com o outro. Ou seja, eu posso tanto potencializar o que Deus está fazendo lá, ou eu posso dificultar o que o Espírito está fazendo na vida do outro. Né? Então, eu preciso ter muito temor na maneira com que eu falo. Então, acho que lembrar dessa influência muito bom. Nos faz lembrar da nossa missão. Eu fiquei pensando aqui, né? Domingo, quando você, no final do culto, alguém me abordou e falou o seguinte, olha, eu tenho uma história, enfim, né, de uma pessoa, um parente meu, que ela tá muito magoada com o seu pai, de anos. E isso influenciou na minha vida e tem influenciado a vida da minha família como um todo, porque há uma relação quebrada ali. E por histórico do passado, assim, a gente sabe que tem histórias terríveis, né? Que as pessoas passam por experiências muito complicadas na vida, né? E ela perguntou assim, poxa, eu queria muito que ela ouvisse essa mensagem, mas eu sei que ela não vem na igreja, ela não vê a mensagem, né? Mas como que eu posso fazer para que ela, primeiro, tente essa reconciliação e se o outro lado não quiser, né, se reconciliar, como que ela se liberta disso, e alguns outros vão usar, essa é a maldição lançada pela família, né? Porque eu sou hereditário. Tipo isso mesmo, né? Aí como que faz? Repete a pergunta. Como que essa mulher
consegue se libertar desse peso, desse relacionamento quebrado por causa das palavras do seu parente. Ok. Eu acho que assim, a gente precisa considerar o que essa pessoa disse e ela precisa trabalhar isso no coração dela para ter essa conversa direta, externalizar agora o que ela sente, a qual circunstância foi isso, por que disse aquilo, o quanto que isso trouxe impacto na vida dela. Por outro lado, ela vai expressar isso, mas ela precisa lembrar que existe algo maior e melhor que a define, que é o que Cristo fez e a sua palavra. Mesmo que o outro lado fale assim, cara, eu não tô nem aí. Isso. Bom, a gente tem textos bíblicos que diz, faça o possível para viver em paz com todos. Se não estiver ao alcance dela, não tem como ela mudar a circunstância. Ela vai orar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu reconheço o que a pessoa fez, eu falei com ela não quer me ouvir, agora eu quero entregar isso diante de ti, mas eu também quero reafirmar aquilo que o Senhor diz que eu sou. Então, eu sou a filha amada do Senhor, eu pertenço a ti, eu não vejo a minha vida a partir do que as pessoas disseram, eu vejo a partir do que Cristo fez por mim, e isso é muito maior. Isso vai amenizar o que as pessoas disseram sobre ela. É porque às vezes há pais, né, que falam dos filhos, ou vice-versa nos filhos, que falam palavras duras com os pais, né? E no fim das contas, quem vai convencer essa pessoa que proferir essas palavras é o próprio Espírito, né? Então, eu acho que a gente deixa muito de lado o papel da oração e a gente quer resolver, né? Eu preciso convencer fulano do que ele falou é errado, mas às vezes ele não está achando errado. E é a oração para que o Espírito convença ele do que ele fez. E também tem a questão assim, né? O que a gente fala para essa pessoa que precisa resolver isso no coração dela, né? Há um tempo atrás, tratando de um caso de adultério, no aconselhamento bíblico, a gente falando bastante sobre o perdão e sobre o amor que a gente tem pela pessoa, né? A afronta foi muito grande, né? A decepção foi muito grande, mas a palavra de Deus, ela não exime você de amar só aquele que se arrependeu também, né? Então, dentre qualquer caso que possa acontecer nas nossas vidas, assim, o amor por essa pessoa, ele vai ter que sempre acontecer. Ou você ama ela como seu amigo, ou como uma pessoa querida sua, ou você vai amar ela até mesmo como seu inimigo, né? Se a pessoa não definiu ainda, se ela não se arrependeu, você vai ter que aprender a amar essa pessoa como seu inimigo. Porque aprendeu com quem a define, que ela pode se libertar disso, e vai aprender a amar até mesmo aquele que a rejeita, aquele que a humilha, porque esse é o nosso papel como cristão. E eu acho que esse é o nosso maior legado. Eu não vou amar você porque você crê em tudo aquilo que eu creio também. Eu amo você porque Deus falou que eu preciso te amar. Porque se eu não te amar, eu não consigo amar a Deus. Porque se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, né, eu não vou conseguir amar. Se eu não amo ele a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus a quem não vejo? E nesse sentido todo, se eu não amar essas pessoas que o próprio Deus amou e provou o seu amor morrendo por pecadores, eu também não vou entender essa graça. E aí nesse processo todo, né, a gente vai aprendendo com Deus que as pessoas realmente elas são muito pecadoras, porque nós somos, né? Então essa pessoa que me feriu tanto, será que por um momento eu consigo me colocar no lugar dela, de todas as coisas que ela passou, de todas as coisas que ela sofreu, para eu me compadecer disso, sabe? É algo que só pode ser espiritual. E Jesus entende isso, né? Todas as expressões que nós vivemos, todos os nossos sentimentos negativos, Jesus também já passou, né? Jesus também foi traído, Jesus também foi ferido por palavras, rejeitado. E da mesma forma, aquele que feriu alguém. Que às vezes o cara tá ouvindo esse papo aqui e ele se coloca naquela posição, cara, eu sou a pessoa que feriu. Mas Jesus restaura todas as coisas. Então, qual que é o meu passo, né? Qual que é o seu passo agora, mediante essa conversa, né? Após essa conversa aqui, entendendo que você precisa pedir perdão. Né? Dar esse passo de fé, é isso que a gente às vezes tem que orar. Jesus, me ajuda a ter fé suficiente para pedir perdão e quebrar o meu orgulho. Né? E dizer, olha, me perdoe, eu falhei com você. Então, acho que essa relação também de quem foi ferido, mas também de quem feriu com as próprias palavras, né? Que há essa esperança em Jesus, né? Para finalizar o nosso papo aqui, eu queria rapidamente, assim,
uma palavra que vocês, cada um de vocês, né, você gostaria de ter ouvido mais na vida. Sim, uma palavra. Cara, o que você gostaria de que alguém te falasse mais? Nossa. Pergunta assim de supetão, né? Pensar na minha vida. E era pra ser rápido, na minha vida. A gente tá aqui na contemplação. Foi muito reflexivo. É uma palavra... Eu queria ouvir o que o Rafa ouviu. Você é magro. Cada um tem sua perspectiva, né? Não, cara, mas... Eu queria uma profecia dessa. Você vai ser magro. Vai ser magro. Eu acho que a gente ouviu o que ninguém quer ouvir, né? Você é um pecador, mas não termina aí. A graça te alcançou. Então, eu acho que a coisa mais maravilhosa do mundo é saber que, independente da minha condição, Cristo me alcançou, assim. Foi bom ouvir isso. Eu queria ter ouvido mais sobre identidade em Cristo. Eu demorei muito para descobrir isso, sabe? Na minha trajetória. E eu percebo quanto isso me ajuda a lidar, seja com aquilo que eu acabo falando que não devia, ou seja, aquilo que falaram contra mim que não devia. Eu acho que a identidade em Cristo. Eu queria ter ouvido muito mais. Isso me dá segurança. Vou fazer uma pergunta. Vocês se converteram com quantos anos, mais ou menos? Olha o tutu dando Miguel pra ele tá pensando. Lembrar. Fiz a pergunta pra lembrar que palavra que ele falaria mais. Quando eu levantei a mão ou quando eu entendi Jesus, quando de verdade? Você entendeu Jesus? Ou quando 11 anos eu levantei a mão. Agora, quando eu entendi, foi 2015, mais ou menos, no projeto missionário. Foi... Tenho bem marcado. O Rafa lembrou um pouquinho por causa dos passos, né? 17 anos você cata. 11 para 12 anos. Então, mas assim, eu também, com 12 anos eu me converti e entendi mesmo, né? Com a minha mãe na cozinha, eu tava falando pra ela assim, não, mãe, sempre que faz o apelo eu levanto a mão. Ela assim, não, filho, se você entendeu, uma vez. Vai, né? Vai que um dia, né? Uma vez tá certo. Falei, não, tudo bem, então vamos marcar esse dia? Vamos marcar. Eu orei com a minha mãe, 12 anos e tal. Mas quando você pergunta isso, Cata, eu acho que eu fico meio assim, eu falo assim, nossa, na verdade eu acho que eu me sinto cada vez mais indesculpável, entendeu? Porque a Bíblia já fala que os seres não são indesculpáveis, né? Seja pela revelação geral da natureza e a revelação específica em Jesus Cristo. Mas eu tive tantas boas influências, né? Que eu falei assim, eu acho que eu gostaria de ter levado mais a sério tudo aquilo que eu escuto desde cedo, né? Porque assim, eu já escutava desde cedo muitas coisas, e assim, levar a sério, né? Para que isso comece a ecoar de uma maneira mais rápida, né? E não só um cristianismo que eu vivo só na igreja, eu sou um na escola e tudo mais, me arrependo de muitas coisas que fiz, né? Nesse sentido, mas de levar a sério todos esses conselhos que tive durante a vida toda, né? Então, eu vejo como um privilégio, né, de pegar tudo aquilo que eu ouvi. Acho que não me faltou ouvir, não que eu saiba todas as coisas, mas não me faltou ouvir alguma coisa assim que vai fazer, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer e tudo mais, eu sei que é Deus que ajuda, né? Agora eu preciso correr atrás do meu relacionamento com Ele de comunhão. Muito bom, gente. Obrigado aí por esse papo tão gostoso, rápido. Achei que foi muito rápido, mas foi bem especial a gente refletir um pouquinho sobre as nossas palavras, né? Eu acho que é importante. Acho que quem está nos ouvindo aqui e também assistindo ao nosso programa vai sair daqui realmente cheios da presença de Jesus e refletindo sobre isso, né? Cuidado com a língua. E você? O que você agora vai ter como próximo passo? Acho que 2 desafios aí. Se você tiver que pedir perdão, faça isso agora, não deixe para depois, né? Porque depois a gente sabe que a gente pode não ter tempo suficiente para tomar essa decisão. E o segundo, liberar perdão, quebrantar o orgulho e saber que vida com Jesus nos faz com que nossos relacionamentos de fato sejam restaurados na presença dele, né? Tá bom? Esse foi mais um Head Talks e eu espero você no próximo episódio. Tchau! Valeu, gente!